Olá, sejam todos bem-vindos ao CDLcast. É novo por aqui? Já dá o seu like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal. E hoje a nossa entrevista está muito especial, na presença do nosso presidente, Maurício Steinoff. Olá, Maurício. Olá, Ana. Olá a todos vocês que nos assistem, que nos ouvem. Obrigado pela atenção. E hoje temos um entrevistado muito especial que vai falar de um tema que, para nós do varejo, para nós lojistas, é muito importante. A questão da rua e das vias públicas. É verdade. E o nosso convidado, ele é pesquisador do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, também faz parte do Centro de Estudo da Ordem Econômica da Unifesp, faz parte também do Grupo de Direito e Políticas Públicas da USP, doutorando em Direito Econômico pela USP, onde fez a graduação e mestrado de Direito do Estado. É advogado especializado em Direito Econômico e Administrativo. Converso hoje com Frederico Haddad. Olá, muito bom dia, Ana, muito bom dia, Maurício, nosso presidente aqui. Em nome de quem eu agradeço o convite da TV CDL para ocupar esse espaço tão privilegiado de discussão de ideias e também dar bom dia, saudar a nossa audiência, não sei em que horário que eles estão acompanhando a nossa conversa, mas saudar aí toda a audiência da TV CDL. É uma honra ter você aqui no nosso estúdio. A honra é minha. Obrigado, Fred, vou te chamar de Fred. Por favor. Obrigado, Fred, pela visita. Manda um abraço para o seu pai. Fala que a gente está de olho nele sempre, né? Ministro da Fazenda. A gente tem que fiscalizar. E até porque todas as decisões que são tomadas em Brasília afetam não só os lojistas de São Paulo, mas do Brasil de forma geral. O que nós vamos conversar hoje com o Fred, que inclusive é o autor do livro Direito à Rua, né? Nós estávamos até conversando um pouco antes a respeito, né? A rua é algo que faz parte da vida, que muitas vezes a gente deixa de prestar atenção no significado e na importância que ela tem na vida de todos nós. Então, obrigado pela sua vinda. Saiba que hoje nós estamos distribuindo em 40 regiões do estado de São Paulo e para mais de 2.000 CDLs em todo o Brasil através da intranet da nossa Confederação Nacional. Então, é um programa a distribuição é bem importante, é bem abrangente e que vamos conversar um pouco aqui, não vale só para São Paulo, vale para o Brasil de forma geral. Eu vou devolver para a Ana, para ela já começar a fazer algumas perguntas para o nosso entrevistado. É verdade. Fred, conta pra gente como surgiu o seu interesse em política urbana e o que te motivou a escrever o livro O Direito à Rua, Políticas Públicas e a Função Social das Vias Urbanas. Obrigado pela pergunta. Bom, esse livro ele tem origem na minha pesquisa de mestrado, que eu fiz no período entre 2015 e 2019, 2016 e 2019, para ser mais preciso. Mas, na verdade, o meu interesse pelo tema nasce um pouco antes, né? Quando eu estava no final da graduação, na Faculdade de Direito da USP, ali no São Francisco, no meu quarto ano, eclodem as manifestações de 2013 e a pauta, enfim, da tarifa e do transporte público e da ocupação do espaço público, dos conflitos aí subjacentes, ganha muita centralidade no debate do município onde eu vivia, de São Paulo, mas do Brasil inteiro, né, de várias formas, enfim, com opiniões diferentes, muita tensão, mas também muitas ideias surgiram dali e até para me posicionar no debate, né, e para também formar as minhas próprias opiniões, eu comecei a me interessar em estudar o assunto. Então, meu trabalho de conclusão de curso na graduação foi sobre o direito ao transporte. E aí, quando eu terminei a graduação em 2014 e decidi, né, fazer um projeto para aplicar para o mestrado, em Direito do Estado lá na mesma faculdade, eu decidi me aprofundar nesse estudo que eu comecei na graduação sobre direito ao transporte, mas também ampliá-lo, né? E aí, um pouco as políticas que foram se desenvolvendo no Brasil, especificamente em São Paulo, me chamaram a atenção para o fato de que a rua não é só um lugar de passagem, não é só uma infraestrutura que garante o transporte, mas na verdade é um bem público essencial que serve para diversas funções da cidade e que é fundamental para essas diversas funções. Então a circulação é uma afetação principal, é uma finalidade principal, uma função principal, mas tem uma série de outras funções de cultura, lazer, comércio, né?
enfim, infraestrutura urbana mesmo, de telecomunicações, áreas verdes, a política ambiental, tudo isso está ligado a como a gente usa e regula o uso da rua. Então foi daí que veio o interesse e, enfim, até hoje é um tema pelo qual me apaixonei e não consegui parar de falar dele mais. É verdade. Conta pra gente por que o comerciante varejista deve se apropriar do debate sobre política urbana, para além do seu quarteirão. Perfeito, uma pergunta provocativa. Bom, eu acho que o comerciante, né, o associado aí da CDL, os comerciantes em geral, o pequeno, o grande, o médio, né, o que está na grande metrópole, o que está no interior, ele, sem querer, sem perceber ou percebendo, discute cotidianamente, né, a política urbana, né, discute a política de resíduo sólido quando ele reclama que o lixo não foi recolhido no dia certo, ele pode discutir a política de uso da própria via quando ele acha que tem que ter ou que não tem que ter um estacionamento na via pública, quando tem que ter ou não a política de zona azul, de tarifa desse estacionamento público, se ele debate a localização de um ponto de ônibus, ou de uma ciclovia, ou de uma estação de metrô, ou se ele vai discutir no momento da discussão da lei dos zoneamentos, se aquela zona tem que ser comercial, mista, se o gabarito tem que ser mais alto, mais baixo, tudo isso, a verticalização, tudo isso afeta muito o comércio e ele já discute. Mas acho que a parte mais interessante da sua pergunta é, afinal, para além do quarteirão. Às vezes o cidadão em geral e o comerciante em particular, ele se apega ali ao impacto de uma política ou de uma discussão para aquele pedaço da cidade e às vezes perde de vista o impacto mais amplo que tem para ele como cidadão, porque todo comerciante também é um cidadão, e os impactos sistêmicos sobre a economia da cidade, né? Então, às vezes, né, enfim, a gente estava falando aqui nos bastidores, sabe, do carnaval, né? O carnaval gera muito conflito, os blocos ocupam a rua, geram barulho, às vezes geram sujeira, isso traz um papel do poder público de ter que organizar isso, né? Mas também ele traz recurso para a cidade, menos pessoas viajam, mais pessoas ficam aqui, consomem, o turismo atrai gente, movimenta o comércio local e não é só os ambulantes que vendem cerveja e água, né? Vende de tudo, os restaurantes se movimentam, né? O comércio em geral se movimenta, mais gente fica na cidade. Então também tem um impacto positivo. Então discutir para além do quarteirão é tentar sopesar. O que é o impacto que tem aqui no meu quarteirão e o que tem no impacto para a cidade, como que a gente pode fazer convergir o que eu quero para o meu quarteirão e o que eu quero para a minha cidade, né? Não ficar nessa dualidade que às vezes nem representa a realidade mesmo. Né? Tá aproveitando, você falou tocou em alguns pontos interessantes. Primeiro eu vou tocar num assunto que já para te incomodar bastante. Ninguém quer uma ciclovia na porta da loja. Né? Nós entendemos a necessidade aí em dar o encontro daquilo que você colocou, né, e disse bem, mas por outro lado, quando o lojista também, na hora que você cria uma dificuldade na porta da loja dele, para ele é 100%. Né? Então, essa discussão é uma discussão difícil, não é fácil, até porque se houvesse qualquer solução fácil para a cidade, já teria sido feita, né? Nós não teríamos problema nenhum. Então, essa é uma discussão grande e só com a organização da sociedade é que, de fato, você consegue estabelecer um modelo o melhor possível. Né? O modelo ideal não tem, mas o melhor possível é que é feito. Né? Quando você fala de ocupação, eu vejo os bares ocupando calçadas, os parklets que são colocados em vias públicas, que muitas vezes o sujeito, né, o motorista não gosta, mas ele não gosta na hora que está passando com o carro, mas quando ele vai lá no bar, ou enfim, naquele boteco, né, que ele gosta, aí ele gosta, né, ele acha interessante. Então a gente percebe que o poder público, de fato, nessa questão de via pública, tem um trabalho que não termina nunca. Né? Então o estudo é importante. Uma reflexão muito, muito interessante. Eu acho que essa ideia, né, que o senhor colocou da multiplicidade dos papéis que cada indivíduo tem. Então, todo indivíduo em algum momento é um pedestre, todo indivíduo em algum momento pode ser um passageiro do transporte público, pode ser um usuário de um bar que usa a calçada, ou eventualmente pode ser um motorista que está sendo atrapalhado por uma manifestação e no dia seguinte pode ser um manifestante de uma pauta que lhe interessa. Então, perfeito. O cidadão, ele ocupa ele também está respirando o mesmo ar, né, ele está fruindo do mesmo espaço, né, que os seus concidadãos. Então, é muito complexo discutir política urbana por conta disso. Às vezes a gente se irrita com uma coisa quando a gente está num papel e depois a gente se beneficia dessa mesma coisa quando está em outro papel.
Mas eu acho que tem uma tendência um pouco ruim aí na nossa sociedade de só olhar para o Estado quando ele nos incomoda. E isso nos afasta de discutir e de ajudá-lo a decidir num sentido que nos agrade. E nos agrade não só em um papel específico, mas na nossa multidimensionalidade, né? Ou seja, nós todos como cidadãos e partes aí de uma mesma sociedade. Então, eu acho que o exemplo do carro é bom, porque assim, o carro é uma tecnologia maravilhosa. Eu tenho carro, eu procuro usar o mínimo possível, mas eu uso. E ele me ajuda a fazer um bocado de coisa. Eu jamais diria que alguém não pode ter um carro. Mas é muito fácil enxergar como o uso excessivo do carro está trazendo malefícios para as nossas cidades, né? E aí eu estou falando do meio ambiente cada vez mais poluído, de uma cidade cada vez mais congestionada, de uma ineficiência, sedentarismo, ineficiência de uso do espaço e da perda de tempo, que é o nosso principal bem aqui na vida e na cidade, né? Então quem está no trânsito não está trabalhando, não está estudando, não está consumindo no comércio e nem está tendo um momento de lazer, né? Tendo um momento de gozo com a sua família, com os seus, trocando experiências. Então isso não tem favorecido. É só estresse, né? É muito estresse. Só raiva. Então é como a gente usa essa tecnologia de um jeito racional e combina ela com outras tecnologias, como a bicicleta, o ônibus, o metrô, a caminhada, que se forem, né, conciliadas, vão favorecer os usos secundários da via, que não são só a circulação. E que é para isso que a gente vive na cidade, não é para passar por ela, é para ficar nela também. Né? Quem está em casa também raramente está fazendo essas atividades benéficas que eu descrevi antes. Então, como é que a gente ocupa a cidade de um jeito mais saudável e mais inteligente para os nossos objetivos enquanto sociedade, né? Acho que é sobre isso a nossa conversa. É que toda vez que quando você fala em mudança, você está falando em mudança de hábito. E mudar de hábito é uma coisa muito difícil, né? As pessoas se apegam àquilo que fazem da sua rotina e qualquer mudança para elas é bem difícil. Um exemplo aqui é a Avenida Paulista. Quando se falou que a Paulista ia ser fechada, ficou um terror, né? Mas a gente percebe que, no fim das contas, aquele domingo, aquela parte, aquelas horas do domingo que ela está fechada, não são ruins, não, né? A cidade se adaptou, né? A questão de trânsito foi desviado e as pessoas têm aproveitado bastante a Avenida Paulista. Eu acho que o senhor tocou aí num ponto que é muito, muito ilustrativo de como, às vezes, aquela resistência inicial do que parece ser um conflito se torna uma coisa que é boa para todo mundo, né? O domingo é um dia que já tem menos necessidade de deslocamento, as pessoas têm mais tempo livre, né? A maioria do comércio nem abre, né? Uma parte abre, uma parte boa abre, mas muitos lugares não abrem. Mas assim, tem pesquisas mostrando, né, que para além das pessoas que moram na região se beneficiaram do sossego, né, e do espaço de lazer e de cultura que a Paulista se tornou aos domingos, os próprios comerciantes que abrem aos domingos também, na sua maioria, se manifestaram, né, em pesquisas, né, de opinião que foram realizadas ao longo aí da implementação dessa política, se mostraram favoráveis porque perceberam um impacto positivo, né, sobre o seu comércio. Então, mais pessoas passaram a ocupar as ruas, sair de casa, se deparar com o inesperado, porque às vezes no carro, em geral, a gente compra o que já está programado, né? Eu preciso passar na farmácia, preciso passar no mercado, mas quando você está se deslocando de carro, você não olha muito para o lado, né? É a buzina ali, o cara que me fechou, o motoqueiro está passando, não sei o que, né? E de repente você já está em casa, já está no trabalho, né? Quem está andando na rua está vivendo a cidade de uma outra forma, né? Está mais aberto a conhecer e a descobrir coisas que não viu antes e a fazer uma compra num comércio novo, a descobrir, né, uma loja que não conhecia, um produto que não conhecia e se apropriar da cidade de uma maneira que eu entendo, acho que a maioria de nós entende, mais benéfica, mais saudável, pensando no nosso longo prazo. Você sabe que eu, quando surgiu, né, a Paulista aos domingos, eu torci o nariz. Sou franco, né? Porque parece que é uma tendência que a gente tem que sempre olhar primeiro o ponto negativo e não o positivo, né? E eu já tenho uma certa idade, então eu aprendi nada é 100% bom e nada é 100% ruim. Sempre tem os dois lados, dependendo da forma como você enxerga, da forma como você utiliza aquilo. E eu já
confesso que eu aprovo a questão da Avenida Paulista. Para mim é uma coisa que não é para mudar, tem que continuar e, se possível, em outras avenidas, né, que se possa fazer isso. Pela cidade. É verdade. E eventos culturais, né, por exemplo, como esse da Avenida Paulista que a gente citou. Fala um pouquinho sobre os impactos, né? A gente falou dos impactos positivos, porque a pessoa está aqui, ela vai consumir, ela vai parar na loja que talvez se ela tivesse de carro, ela não iria dar atenção. Fala pra gente, né, as desvantagens agora e a importância do planejamento e da mediação do poder público, né, nesses casos, como agora a gente tem um exemplo da Avenida Paulista aqui da frente, mas tem também Carnaval de Rua, o Minhocão. Fala um pouquinho pra gente. Muito boa a sua pergunta, né? Acho que conecta um pouco com o que o Maurício estava falando agora há pouco. Não tem nada que é só bom e nada que é só ruim. Mas para as coisas terem mais chance de serem mais boas do que ruins, quanto mais gente a gente ouvir, melhor. Né? Então, ninguém é dono da verdade, ninguém tem soluções prontas para os problemas tão complexos que as cidades brasileiras têm. Não estou falando só de São Paulo, né? No Brasil inteiro. Né? Mas, assim, se a gente pensar que mais de 2/3 da população do Brasil vive em regiões metropolitanas, então, naquelas grandes metrópoles e no seu entorno que tem esses problemas mais complexos, mais difíceis de resolver, ninguém vai acertar todas e ninguém vai acertar sozinho. Né? Então, toda a política, né, por mais bem intencionada que seja, ela depende dessas mediações. E não tem outro ente que possa fazer essa mediação bem feita que não o Estado. Por isso que eu estava falando, não dá pra gente olhar o Estado só como aquele que nos atrapalha. Ele vem, cobra imposto, ele vem, proíbe o estacionamento, passa uma ciclovia na Vida e perder essa dimensão de que ele que vai regular, por exemplo, o comércio de ambulante, que pode prejudicar a minha loja, ele que vai investir para construir uma estação de metrô que pode trazer mais clientes para a minha loja, ele que vai garantir a política de resíduo sólido que deixa a rua onde os meus clientes passam limpa. Então tem uma série de dimensões em que pode ajudar, pode atrapalhar. Esses grandes eventos, eles chamam a atenção porque num período muito concentrado no tempo, poucos dias ou poucas horas, você tem esses problemas exacerbados, né? Tanto as vantagens quanto as desvantagens. Então, um monte de gente vem para a cidade, consome, isso movimenta a economia, ao mesmo tempo um monte de lixo é gerado, um monte de barulho é feito, o sossego de muita gente é perdido, algumas lojas que poderiam estar abertas acabam fechando por conta desses transtornos. Então, se não tiver alguém para regrar e dizer, olha, que horas começa, que horas termina, por onde passa, dar previsibilidade para quem está quem ocupa aquela rua como morador, ou como lojista, ou como trabalhador, de quando isso vai acontecer, ouvir essas pessoas, entender a perspectiva delas e as dores delas, vai virar uma bagunça. Então, a rua e a cidade não pode ser tratada como coisa de ninguém. Isso vale para o carro, isso vale para o comércio de ambulante e isso vale para os grandes eventos. Né? Então, eu acho que esses grandes eventos têm muito a somar para a cultura, para o lazer e para a economia da cidade, mas não dá para fazer deles uma bagunça, uma coisa de ninguém. Tem que ter mediação, tem que ter um poder público ativo, proativo, preventivo e que não olhe só uma perspectiva, nem só a perspectiva do comércio, nem só do morador, nem só de quem está organizando o evento, dos foliões, dos usuários. Tem que olhar a perspectiva de todo mundo, entender qual que é o interesse público aqui e como é que a gente persegue ele juntos, né? Sim. Como a gente ouve todo mundo e chega num consenso e, em geral, a razoabilidade, né, com um pouquinho de boa vontade, um cede de um lado, cede de outro, a gente chega num caminho que talvez nem todo mundo esteja 100% feliz, mas isso, em geral, é um sinal de que a decisão foi a melhor. Está todo mundo 80%, 70% feliz, então eu acho que está bom. Sim. Na verdade, acho que nós temos que olhar aí a discussão sempre eventos pontuais. Quando você fala de carnaval, é um evento pontual, você sabe exatamente quando começa e quando termina, então é previsível, então as pessoas conseguem. Eu moro naquela rua, eu não quero escutar o barulho, eu vou tirar uns dias de férias, quando é possível, claro. Né? E também tem as questões das intervenções que são permanentes. Eu acho que essas que são permanentes são as que deveriam ter mais cuidado e uma discussão maior. Perfeito. Né, porque elas sim têm um impacto continuado. Então você pode, inclusive, mudar a característica. A mão de direção de uma rua pode determinar o fim do comércio, ou né, o seu desenvolvimento. o seu desenvolvimento. Então você percebe. Você fala, mas qual é a diferença? É simples, de repente, quando você coloca uma mão de direção numa rua, estou falando porque eu vi acontecer isso, o fluxo de trânsito é só pela manhã.
antes da abertura do comércio. Do restante do dia, o fluxo você não tem mais fluxo de carros ou de pessoas passando por lá. Então aquilo determina o fim do comércio. Não que isso não tenha que ser feito por ser uma intervenção de trânsito necessária, mas tem que ser preparado, né, para que isso, o impacto que vai acontecer seja o menor possível. Perfeito, é isso. E agora, né, que você tocou, né, que é a questão do carnaval, que é um ponto, né, é uma data pontual. Mas, por exemplo, a relação entre a regulação das ruas, o comércio ambulante e os varejistas. Nós temos esse problema, né, por exemplo, a gente vai na 25 de março, tem os vendedores ambulantes, né, e aí como que é feita essa organização, essa regulação mesmo entre os dois lados, né, o ambulante e o varejista? Perfeito. Essa pergunta é ótima, delicada e muito cara à nossa audiência, tenho certeza. O que eu estava dizendo, né? A rua, a gente tem que superar um pouco a ideia de, às vezes implícita, mas muito presente, de que a rua é coisa de ninguém, é espaço que cada um faz o que quer. Então, eu coloco um cone para esperar alguém, que era inclusive o que a gente estava conversando. Ou, né? Eu abro aqui meu artesanato e começo a vender em qualquer lugar, ou eu pego meu carro aqui, paro em cima da calçada, na frente do estacionamento de outra pessoa. Então tem uma série de coisas que depende de regra, né? E o comércio ambulante é uma. Ela é uma coisa que traz, né, oportunidades de renda para uma população que precisa daquela atividade, né? Então é uma atividade que é inclusiva, né? Que permite que pequenas pessoas empreendam e consigam tirar dali seu sustento, né? E também favorece a cidade, porque também aumenta o acesso a bens e serviços, né, também para uma população que às vezes não consegue consumir em determinado contexto, né, não é frequentadora de um shopping center, mas consegue frequentar uma feira, consegue frequentar ali um local onde há comércio ambulante, mas por outro lado ela também afeta interesses, né, dos lojistas de rua, das pessoas que estão estabelecidas ali no comércio do entorno. Então, é muito importante, né? É o mesmo exemplo do carnaval, o mesmo exemplo que o poder público faça essa mediação e identifique os locais e as condições, né? E a quantidade em que isso traz benefício, sem trazer prejuízos que superem esses prejuízos, esses benefícios, e um ponto em que chega no limite, satura. Olha, aqui mais um ambulante pode atrapalhar a mobilidade, pode atrapalhar as condições de convivência, pode atrapalhar os próprios ambulantes, porque nenhum lugar tem clientela infinita. Então chega um momento que a própria concorrência se torna ali um problema. Ninguém consegue tirar renda porque ali vai começar a ter uma concorrência por preço. E também o interesse do lojista, né, que paga seu aluguel, ou que comprou seu imóvel, investiu, gerou emprego, e precisa também ali ter uma expectativa legítima de tirar dali também o seu sustento e também de recolher os impostos para o município, de oferecer bens e serviços para a população que está ali no entorno. Então, existe aí um conflito, esse conflito não é imaginário, não é uma coisa... não, ele existe, ele está aí, mas a solução dele não é uma resposta nunca camelô, sempre camelô, só um, só outro. É uma equação. E é uma equação que vai ser feita e aplicada em cada local, considerando as especificidades. Só quem sabe ali, né, por exemplo, um lugar que eu conheço bem ali é aquela região do calçadão de São Miguel Paulista. Né, ali tem um comércio muito forte ali de rua e tem um comércio ambulante também de permissionários muito forte. Quando a prefeitura está atenta, ouve os dois lados, né, e coloca os limites necessários, as coisas fluem bem. Quando o poder público se ausenta, as tensões se exacerbam e aquilo pode virar um problema, um conflito que às vezes chega até a vias de fato, né? Tem ali realmente. Então tem que ter um olhar atento e não é uma solução nem única para todos os lugares e nem definitiva. Às vezes uma condição pode mudar durante uma crise, durante uma mudança ali de contexto da cidade, tem que rever a decisão à luz dessa nova realidade. O que você falou é importante. Quando o Estado se ausenta e ele não regula, alguém vai lá e regula. E normalmente o interesse dessas pessoas são interesses aí que se não são, beiram a via do crime. Então é importante essa intervenção do Estado, essa participação, esse olhar, essa regulação, essa fiscalização, enfim. O
trabalho que o Estado tem que fazer para que as tensões sejam as menores possíveis e a convivência possa existir sem problema nenhum. Exatamente. Legal. Fred, ou seja, a relação entre a regulação das ruas vale, ou melhor, o que vale para a mobilidade vale para o comércio? É isso, acho que é isso. Retomando o começo, né? A rua serve para muita coisa. Sim. Né? Então tem a função da circulação. Quando a gente pensa na função da circulação, também tem os interesses antagônicos. Né? O carro disputa espaço com o ônibus, o carro e o ônibus disputam espaço com o pedestre, porque a primeira decisão que a gente toma é qual que é o leito carroçável e onde é que é a circulação livre, né, de pedestre. E também pode ter disputa com bicicleta, com outros modais de transporte. Né? O metrô menos, porque ele em geral é subterrâneo, então ele não disputa, embora seja muito mais caro, uma solução muito mais cara. Quando a gente pensa ônibus versus carro, a gente pensa, uma cidade como São Paulo, 2/3 das pessoas se locomovem por transporte coletivo. Menos de 1/3 por transporte individual motorizado. Não dá pra gente deixar essa concorrência solta. Tem que ter a faixa exclusiva ao corredor para garantir que quem está no transporte coletivo tenha uma capacidade de ocupar o espaço minimamente equiparável à capacidade de ocupar espaço de quem está no... Porque a rua não é de todos. Sim. Então não dá para se eu deixar solto, eu estou criando estou exacerbando uma desigualdade. Tem uma desigualdade de partida, quem tem mais renda tem carro, quem tem menos não tem. E essa desigualdade, se ela não é tratada na mobilidade urbana, vai gerar uma desigualdade de mais tempo de deslocamento para quem está no coletivo, menos conforto, mais custo para o poder público, porque tempo de congestionamento significa mais mão de obra, mais tempo de cobrador e motorista, o comerciante sabe bem disso, e mais combustível gasto. O transporte fica mais ineficiente, menos gente usa, então você tem um problema para o comércio, porque o trabalhador dele também vai chegar mais atrasado, porque ele não tem carro em geral. Então vai gastar mais com VT, porque quando a tarifa sobe, quem tem trabalhador CLT tem que pagar os 6% do VT, então isso também está afetando quem tem carro de alguma forma. Né? Isso pode transferir no custo da mercadoria, porque o comerciante não vai absorver todo o custo que ele tem no VT sem repassar uma parte para o consumidor, então é um sistema todo interligado. Eu preciso ver o interesse do todo. A mesma coisa vale para a relação e o conflito entre o ambulante e o lojista de rua, para quem quer fazer a manifestação e quem quer passar. Sempre são conflitos que a gente precisa lidar caso a caso, com base no interesse público e no direito. Né? A gente tem uma série de legislações, tratados, que tentam aí dar diretriz e organizar como essas decisões vão ser tomadas. Né? Tem que observar isso, não dá para ignorar o direito. Né? Você falou uma coisa, assim, en passant, mas é bem importante, as pessoas precisam entender que o empresário não paga imposto. O empresário que fala que paga imposto, ele está errado, né? Ele está no lugar errado. Porque todos os custos, sejam tributos, né, de forma geral, sejam os custos sociais, enfim, a energia elétrica, tudo que que a empresa ela é responsável por pagar, está no produto ou no serviço que ela presta. Então, as pessoas estão... Isso que tem que ver com a via pública, tudo. Né? Porque o custo da via pública também, né, está no preço dos produtos de forma indireta. Se o Estado recolhe, quando eu falo Estado, de forma geral, municípios, o Estado mesmo e a União, quando ela recolhe, seja qualquer título, né, que seja esse tributo, ele vai estar no preço daquele consumidor, seja rico, seja pobre, claro, de acordo com o tipo do produto, a taxação é maior ou menor, mas os custos estão lá. Então, a via pública, o cuidado com a via pública, se o custo, né, do mau uso, ou o caminhão que subiu na calçada e quebrou, que alguém vai ter que pagar aquele conserto, vai estar no preço dos produtos. Então, essa questão da via pública também, o custo, né? A via pública está no preço do pãozinho da padaria. Perfeito. Melhor síntese impossível. É verdade. Fred, compartilhe com a gente exemplos de políticas urbanas bem-sucedidas que promovem o direito à rua.
Olha, eu gostaria muito de falar do Brasil inteiro, mas é difícil a gente falar dos lugares onde a gente não vive e não enxerga. Obviamente tem estudos, por exemplo, muito antigos, lá do Jaime Lerner, como prefeito de Curitiba, os primeiros BRTs e tal, que poderia citar como uma primeira política inovadora, por exemplo, para não puxar a sardinha aqui para o lado de São Paulo, mas obviamente é que o contexto de São Paulo é um contexto que eu conheço melhor, né? Não só como pesquisador, mas também como pessoa que vive esse contexto. Então acho que o Maurício citou aqui, né, a Paulista Aberta como um caso que eu considero um caso de inovação. Claro que a nível internacional a gente tinha já exemplos, né, em Paris, em Buenos Aires, em outros locais, até mesmo no Brasil, né, no Rio de Janeiro, com a Orla, por exemplo, ali na Zona Sul, desse padrão de ocupação, né, aos finais de semana. O próprio Minhocão já era um exemplo disso, mas eu acho que aqui a Paulista trouxe características, né, que combinaram, por exemplo, a regulamentação do artista de rua, ou com formas inteligentes de mediação com os hospitais da região, com os clubes para garantir acesso, numa avenida que já era icônica da cidade, já tinha um perfil turístico. Então eu acho que aqui é um caso de sucesso que é difícil replicar porque não tem várias paulistas por aí, mas que pode inspirar, né, outras cidades e até outras regiões de São Paulo, né? Eu considero assim, da política de mobilidade, eu sou muito fã dos corredores de ônibus, né? E aí a gente pode pensar em várias cidades. É uma política relativamente barata, né? Muito mais barata do que o metrô. Claro que a capacidade de transporte de pessoa transportada por hora é menor, mas assim, comparando o custo-benefício é muito alto. Ela gera um pouquinho de conflito, porque o carro acaba perdendo um pouco de espaço, mas os benefícios que ela traz para o conjunto da cidade são inestimáveis. É verdade. Eu presenciei o primeiro corredor exclusivo de ônibus, que foi na Avenida Paz de Barros, quando o prefeito na época, acho que era o Mário Covas, ele implantou os ônibus elétricos, e ali era um corredor exclusivo. Então todas as vezes que eu tinha que ir para o centro da cidade, que eu usava o ônibus, era muito rápido, né? A chegada ao centro da cidade via corredor exclusivo. Então, de fato, faz bastante diferença, sim. E precisa retomar, né? A gente tem soluços, né? Tem períodos em que a gente implementa com mais afinco e depois a coisa estagna. E isso não é bom, né? Essa continuidade, fazer sempre é melhor do que fazer muito de uma vez. Gera menos conflito e traz um benefício de mais longo prazo. Muito boa colocação. Fazer continuadamente do que pontualmente grandes, né, intervenções podem fazer muita diferença no entendimento e na capacidade de absorção, né, dessas mudanças que a população tem que ter. Exatamente. Fred, a nossa entrevista está chegando ao fim. Você gostaria de deixar alguma mensagem para os nossos ouvintes? Eu só queria agradecer muito o convite de novo, presidente Maurício, Ana, Evandro, que intermediou o convite, toda a equipe aqui da CDL que recebeu muitíssimo bem. Agradecer a audiência, espero que tenham gostado da conversa. Divulgar aqui o livro, o livro de da Rua, que foi lançado em 2022. Tá em todas as plataformas aí, Editora Fórum. Vocês encontram na Martins Fontes, onde eu fiz o lançamento aqui na Paulista, encontram na Amazon, encontram na livraria favorita de vocês. E, enfim, dizer que eu estou à disposição para voltar e debater outros assuntos aí de interesse de vocês. Vai ser uma honra ter você aqui de volta em nosso estúdio. Inclusive a gente vai deixar o link aqui de venda do livro, quem quiser adquirir, a gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo, com as suas redes sociais, como é que as pessoas conseguem te achar aí na internet, Twitter, enfim, como que tá essas redes sociais? Meu Twitter é @fred_haddad, meu Instagram @frederico.haddad. Acho que são as redes que eu mais uso aí. Poderia citar outros, mas acho que... E vou fazer uma outra, já que estamos num podcast, num videocast, fazer também uma indicação do Roda de Polvo. É um videocast da Rede TVT, uma vizinha aqui, irmã, né, da TV CDL, que é um programa de discussão de cultura urbana, então tem um pouco a ver com a conversa que a gente teve aqui, mas que tem um pezinho no skate, na contracultura, enfim, em outros nichos que não são necessariamente os nichos da nossa audiência, mas que são papos muito legais que a gente tem tido por lá. Muito interessante. A gente vai deixar, inclusive, aqui o link para vocês. Presidente Maurício?
Só quero agradecer ao Fred, obrigado pela entrevista, pelas informações. Você é um jovem, mas tem uma visão da questão das áreas públicas, das vias públicas, bem interessante. E acredito aí que todos vocês, todos nós que participamos desse programa, saímos daqui melhores, com mais conhecimento, enfim, e com entendimento. As coisas só mudam quando nós participamos. Perfeito, muito obrigado. Fred, muito obrigada. E você que ficou até aqui, não esquece de deixar o like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e não perca os próximos episódios da Rádio TV CDL São Paulo, seu CDL. Obrigada.